Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos resolver alguns exercícios sobre o argumento do número complexo. Determine o módulo e o argumento dos seguintes números complexos. Letra A. Então, menos raiz de 2 mais i vezes a raiz de 2. Bom, pessoal, então, nesse caso, calculando o módulo, temos aqui, então, ρ, que é igual a raiz quadrada de menos raiz de 2 ao quadrado, mais a raiz de 2 ao quadrado. Lembrando, né, pessoal, que esse elemento aqui é o A e esse outro elemento aqui é o B. Então, o ρ vai ser a raiz quadrada de menos raiz de 2 ao quadrado, pessoal. Então, o menos, né, que é o menos 1 elevado ao quadrado, dá 1 positivo, tá? E a raiz de 2 ao quadrado simplifica, então temos aqui 2, tá? Mais, também simplifica aqui a raiz de 2 ao quadrado, simplifica, dá 2. Portanto, temos aqui a raiz quadrada de 2 mais 2, ou seja, temos aqui a raiz de 4 e a raiz de 4 é 2. Então, temos aqui o ρ, que é o módulo desse número complexo z. Bom, pessoal, então como determinar então o argumento desse número complexo? Bom, primeiramente vamos colocar no plano de Argand-Gauss para a gente ter uma ideia então de como que esse número complexo fica representado. Então note que na parte real aqui temos a raiz quadrada de menos 2 e na parte imaginária temos a raiz quadrada de 2. Bom, então a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, tá? Então temos aqui, supondo que seja nessa posição aqui, o menos raiz de 2, tá? E na parte imaginária, a raiz de 2 positivo, então imagine que seja nessa posição. Portanto, temos aqui o número complexo representado aqui no plano de Argand-Gauss. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, o módulo desse número complexo z, então, é essa distância de z até a origem, tá? Que é o afixo do número z. Essa medida a gente descobriu que vale 2. O argumento desse número complexo, pessoal, então, é determinado por esse ângulo aqui, ó. Então, o argumento, pessoal, é contado a partir do eixo real no sentido anti-horário, tá? Então, esse aqui é o ângulo θ, tá? Que é o argumento desse número z. Bom, pessoal, como que faz, então, para determinar esse ângulo z? Bom, a gente vai fazer da seguinte maneira. Uma possibilidade, então, é você utilizar esse triângulo retângulo, né? E utilizando esse ângulo aqui, que vamos chamar de ângulo alfa. Bom, o cateto oposto a esse ângulo alfa é essa medida aqui, que é a raiz quadrada de 2. E o outro cateto mede a raiz quadrada de 2. Então, perceba que facilmente você verifica que esse triângulo é um triângulo retângulo e ele é também um triângulo isósceles. Isso implica, então, que esse ângulo alfa obrigatoriamente é 45 graus. Tudo bem? Bom, se esse ângulo alfa é 45 graus e você sabe que alfa mais o θ é igual a 180 graus, portanto, temos aqui que o ângulo θ é 180 graus menos o 45. Então, a gente descobre que o ângulo θ é igual a 135 graus. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o argumento desse número complexo, tá? Você poderia utilizar também as razões trigonométricas, tá? Então, por exemplo, o seno do ângulo alfa é cateto oposto, que é a raiz quadrada de 2, dividido pela hipotenusa, que no caso é a medida do ρ, que é igual a 2. Então, raiz quadrada de 2 sobre 2. Temos aqui também que o cosseno de alfa é igual, né? Então, a medida aqui, pessoal, é sempre unidade de medida é positiva, né? Então, temos aqui o cateto adjacente mede raiz de 2, tá? E dividido pelo ρ, que é 2. Então, veja, qual é o ângulo alfa, né? Cujo seno e cujo cosseno tem o mesmo valor, raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, pela tabelinha, a gente já sabe que esse ângulo é de 45 graus. Bom, mas cuidado, pessoal. Esse ângulo de 45 graus aqui não é o argumento desse número complexo z, tá? O argumento é o ângulo θ aqui, tá? Então, muito cuidado. Vamos ao próximo exemplo. Letra B. Temos aqui z igual a menos 1 menos i raiz de 3. Então, temos que o a vale menos 1
e o B vale raiz quadrada de 3. O cálculo do ρ, então, vai ficar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Tudo bem? Temos aqui, então, a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, tá? Mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado simplifica, tá? Simplificando, temos 3 aqui, tá? Então, raiz quadrada de 1 mais 3, temos que o ρ aqui vale a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Tudo bem, pessoal? Bom, desenhando, então, esse número complexo no plano de Argand-Gauss. Então, temos a seguinte situação. Temos aqui o eixo real e o eixo imaginário. Temos aqui, então, uma unidade negativa aqui para o valor do A. E a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7, tá? Então, temos aqui 1, 2. Então, o raiz quadrada de 3 negativo é mais ou menos aqui. Então, menos a raiz quadrada de 3. Então, o afixo desse número complexo Z está localizado nessa posição aqui. E o módulo é essa distância aqui. E a gente viu que essa distância é igual a 2. Muito bem, pessoal. Quem é o argumento, então, desse número Z? O argumento vai ser esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ. Bom, como que faz, então, para a gente calcular esse ângulo θ? Da seguinte maneira, você pode utilizar esse triângulo retângulo. Então, veja, utilizando esse triângulo retângulo, nós vamos ter aqui o ângulo de 90 graus e temos aqui esse ângulo aqui que vamos chamar de ângulo alfa. Tudo bem? Então, você vai descobrir que o θ, pessoal, ele é 180 graus, tá? Mais esse ângulo alfa, tá? Então, 180 graus dessa parte aqui, tá? E mais esse ângulo alfa aqui. Tudo bem? Bom, como que faz, então, para calcular o valor desse ângulo alfa? Bom, pessoal, temos aqui o cateto oposto, que vale raiz quadrada de 3, tá? E temos aqui o cateto adjacente ao ângulo alfa. Esse cateto, ele vale 1, tá? Então, pessoal, em termos de medida aqui, essas distâncias são números positivos, tá? Então, vamos aplicar aqui a razão trigonométrica. Então, seno do ângulo alfa é cateto oposto, raiz quadrada de 3, dividido pela hipotenusa, que no caso é o ρ, que vale 2. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2. E o cosseno? O cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente, que é 1, dividido pelo ρ, que é 2. Tudo bem, pessoal? Então, a pergunta é, qual é o ângulo alfa cujo seno é raiz de 3 sobre 2 e cujo cosseno é igual a meio? Então, esse ângulo é os 60 graus. Portanto, pessoal, o valor do argumento desse número complexo vai ser 180 graus mais 60 graus. Tudo bem? Portanto, o ângulo θ aqui, que é o argumento, é igual a 240 graus. Tudo bem, pessoal? Então, o bizu para você determinar o argumento de um número complexo é você colocar o número complexo no plano de Argand-Gauss, que assim você vai conseguir ter uma ideia da localização desse ponto e conseguir então determinar o argumento. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!